Olá, meu nome é Danilo. Eu sou a Luciana. Nós somos pediatras da rede SESC DF. Estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante de prevenção para as nossas crianças. Algo muito prevalente, que são os acidentes domésticos e traumas em crianças. Hoje em dia, no Brasil, a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos são exatamente acidentes domésticos. Chega a ter uma média de 13 mortes por dia, o que já é muito assustador o número por si só, e ainda mais em saber que 90% dessas mortes seriam evitáveis com medidas simples de prevenção que os pais e cuidadores devem ficar atentos e adotar. As quedas e as queimaduras são os principais desses problemas. Primeiro queda, seguida de queimadura, mas outros acidentes que vamos falar mais à frente também são causas relevantes. E por que as crianças sofrem tantos acidentes? E onde elas mais sofrem acidentes? A maioria dos acidentes são exatamente em casa, onde elas deveriam ter mais espaço, liberdade para mover e fazer suas atividades, desenvolvendo. E elas sofrem muitos acidentes, que é natural da natureza da criança, tentar conhecer as coisas, se desenvolver, ser curioso e aventureiro, e não ter muita noção do perigo. Aí que entra o papel dos adultos em prevenir esses locais perigosos para elas. O período que mais acontece, inclusive, esses acidentes, são exatamente nas férias, nos finais de semana, no período de verão e principalmente no final da tarde e início da noite, nesses dias. Porque são exatamente momentos que as crianças estão mais livres para descobrirem, né, novas coisas do mundo, e muitas vezes os pais já estão mais desatentos, acabam desviando um pouco a atenção. Inclusive é importante, quando a criança é menorzinha, se tem um adulto vigiando ela, a chance de ter acidente é menor do que quando tem dois. Porque quando tem mais de um adulto vigiando, muitas vezes um acha que o outro está vigiando e o outro também. E a criança está sem fiscalização ali e pode praticar alguma atividade de risco. Os locais na casa onde mais acontece acidente, por ordem decrescente, inicialmente é na cozinha, onde mais tem acidente, depois nos banheiros, corredores, escadas, quartos e sala. Nosso colega agora vai explicar alguns cuidados que podem ser tomados para diminuir esses riscos de acidentes. Bom, então, eu vou falar de algumas recomendações de acordo com a faixa etária, né, e o local do acidente. Dentre as recomendações, as queimaduras, por exemplo, na cozinha, tem que ter muita atenção ao fogão, não cozinhar com criança no colo. Você tem que usar, de preferência, de usar as bocas de trás do fogão e muito cuidado também com leite quente, água quente, os produtos, as coisas que estão ali em fervura. Né? Cozinha e criança não combinam, né? Então tem que ter muito cuidado. Ferro de passar roupas também, na prática, a gente também pega crianças que trisca, né, coloca a mão no ferro quente, então acontece também muitas queimaduras. Ainda em questão de queimaduras, tem que avaliar bem a temperatura adequada da água do banho, né, para ver se está uma temperatura ambiente, em média aos 36 graus, então os pais têm que testar essa água no antebraço. A temperatura da comida também é importante, né, para não queimar a criança. Dentre as quedas, né, tem os bebês confortos, né, que também a gente na prática pega também esses acidentes, que o ideal é não deixar outra criança cuidando do bebê. Os móveis em casa também tem que estar sempre atento. Escadas, nas escadas acontece também muitas quedas, tá? Então é bom ter sempre portões para limitar o acesso a escadas. Afogamentos também tem a questão de baldes, piscinas, né, banheira, que você tem que ter muita atenção à água, né? O ideal é não deixar a água parada nesses locais para que não aconteça os afogamentos. E também tem o uso de coletes, né, em piscina, adequado de acordo com as idades. Intoxicações que ocorrem por produtos de limpeza, medicamentos, também tem que deixar sempre um local de
longe de alcance das crianças, né? O álcool em gel, que agora está aí na pandemia, na época da pandemia, e a gente tem que ter muita atenção. Tem crianças que tomam o álcool, vê aquele álcool líquido, outros passam muito na pele, os olhos, então tem que ter sempre atenção de um adulto. Sufocamentos, né? Evitar, tem que ter cuidado com as cobertas pesadas em berço, tem que ser tudo adequado ao tamanho do bebê, cordões em chupetas, cordões no pescoço, tem que ter muito cuidado. Traumas, né, as cadeirinhas adequadas no carro, né, para cada idade. Capacetes, quando vai usar bicicletas, skates, né, também tem que ter atenção. Os choques elétricos, sempre proteção em tomadas, em todas as tomadas da casa. E os atropelamentos também em vias públicas, né? A mãe, o responsável sempre tem que estar segurando na mão da criança, não deixar a criança atravessar uma pista sozinha e usar as faixas de segurança. Então, era isso que a gente tinha para falar. Os acidentes, na maioria das vezes, são evitáveis, né? E tem que ter bastante atenção. Uma outra coisa muito importante para os pais ficarem atentos, principalmente nesse período de pandemia, mas não apenas nele, é com relação ao uso dos celulares. Tanto criança usando o celular, diminui a atenção dela, quanto acontece muito de criança estar usando o celular enquanto carrega. Isso é um risco muito grande e já temos acidentes graves e fatais em Brasília por conta desse uso de celular enquanto carrega. E os pais também têm que ficarem atentos enquanto estiverem cuidando das crianças e forem usar o celular. Da mesma forma que o celular desvia a atenção e causa acidentes de trânsito, também desvia a atenção dos pais na hora do cuidado com a criança. Então, ficar muito atento, procurar não usar o celular enquanto estiver cuidando da criança, deixar para usá-lo em momentos mais seguros, que tenha outra pessoa responsável pela criança. Além dessas recomendações gerais, é importante os pais olhar em cada cômodo da casa detalhadamente fatores que podem causar acidente nas crianças. Na internet vocês conseguem várias informações, inclusive no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre o que olhar cômodo a cômodo, para aumentar a segurança da criança e evitarmos esses acidentes evitáveis, para assim garantir um futuro melhor para a população e um melhor desenvolvimento para nossas crianças. Obrigado. Obrigada.